um exemplo de aplicação da lei dos senos e lei dos cossenos. Considere um triângulo, tem lados. Um lado vale 4 unidades de comprimento, 4 centímetros, por exemplo. O outro lado mede raiz de 2 centímetros, ou qualquer que seja a unidade de comprimento, e o ângulo determinado por esses lados é 45 graus. Então nós conhecemos dois lados de um triângulo e o ângulo que eles formam. Queremos determinar o outro lado e os outros ângulos do triângulo. Digamos que nós desenhemos o lado que tem tamanho raiz de 2 na horizontal. O outro lado tem um tamanho 4. Se esse ângulo aqui é 45 graus, como é dito no enunciado, a projeção desse lado de comprimento 4 nesta direção horizontal, como nós já vimos antes, é 4 cosseno de 45 graus. Mas cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, 4 cosseno de 45 graus é 4 vezes raiz de 2 sobre 2, dá 2 vezes raiz de 2, que é 2 vezes o tamanho desse lado. Então, essa projeção aqui, ó, deveria ser igual a este. Tá? Então, como é que nós podemos determinar o lado oposto ao ângulo de 45 graus? Pela lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte, ó, o quadrado desse lado A é igual à soma dos quadrados dos outros dois menos 2 vezes o produto desses lados cosseno pelo cosseno do ângulo que eles formam. Então, fazendo essa conta, 4 ao quadrado é 16, raiz de 2 ao quadrado é 2, menos 8 vezes raiz de 2 vezes cosseno de 45 graus, nós já vimos há pouco que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, isto aqui é 16 mais 2 menos 8. Isso dá 10. Portanto, A é igual a raiz de 10. Então, esse lado aqui tem comprimento raiz de 10. Se nós quisermos determinar este ângulo aqui, por exemplo, nós podemos fazer isto usando de novo a lei dos cossenos. Por exemplo, poderia ser feito pela lei dos senos também, mas eu vou ilustrar de novo como é que se pode usar a lei dos cossenos se quiser determinar o ângulo C. Aplicando a lei dos cossenos, tomando como base esse lado AB, o quadrado desse lado aqui é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Lembre-se que o A já foi determinado igual a raiz de 10. Então, 4 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 10 vezes 4 vezes cosseno do ângulo C. Então, se nós transportarmos esta expressão aqui para o primeiro membro e transportarmos esse aqui para o segundo, nós vamos ficar com 8 raiz de 10 cosseno de C igual a 16 mais 10 menos 2. Já que raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. Então, isso aqui dá 24. Portanto, o cosseno C é igual a 24
sobre 8 raiz de 10, que é a mesma coisa que 3 sobre raiz de 10. Agora não tem jeito, temos que recorrer a uma calculadora, né? Calculamos esse número aqui e vamos a uma calculadora para descobrir qual é o ângulo cujo cosseno é igual a esse número aqui. O ângulo C é igual a 18,4 graus. Bom, nós não precisamos usar mais nada para determinar o ângulo B, porque nós sabemos que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então, nós concluímos que o ângulo que falta, B, é igual a 180 menos a soma de A com C, 45, mais esse 18,4 que acabamos de encontrar. Isso dá 116,6 graus. Então, isto completa a determinação do que faltava nesse triângulo. O lado que faltava vale raiz de 10 unidades de comprimento. E os ângulos que faltavam são 18,4 graus e 116,6 graus. Toda vez que resolvemos um problema, devemos testar se a solução encontrada de fato é a solução do problema. Por exemplo, nós podemos calcular o seno desse ângulo B usando a lei dos senos e comparar com o seno do ângulo B obtido numa calculadora. Numa calculadora, o seno desse ângulo B dá 0,894, até a terceira casa decimal. Nós podemos testar esse resultado usando a lei dos senos, que não usamos ainda na resolução desse triângulo. Seno de B sobre B é igual a seno de A sobre A, por exemplo. Seno de A sobre A. Podia ser também o seno de C sobre C, tanto faz. Por esse resultado aqui, seno de B é igual a B sobre A, seno de A. Seno de B, portanto, o lado B é 4, que é o oposto ao ângulo B. 4, o lado A é raiz de 10. Seno de A é seno de 45 graus. Então isso aqui é 4 sobre raiz de 10, raiz de 2 sobre 2. Simplificando, isso dá 2 sobre raiz de 5. 4 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 10. Bom, dividimos por 2, esse 2 aqui com esse... Então isso aqui dá 2 raiz de 2 sobre raiz de 10. Mas raiz de 10 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 5. Isto é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 5 é raiz de 2 vezes raiz de 5. Esse fator raiz de 2 cancela este, isso dá 2 sobre raiz de 5. Usando a calculadora, esse número 2 sobre raiz de 5 dá os mesmos 0,894. Então, isso serve de verificação de que este ângulo encontrado via lei dos cossenos é o ângulo correto, porque ele coincide com o ângulo que se obtém aplicando a lei dos senos. Tá? Se o ângulo B tem esse valor, como determinado pela lei dos cossenos, então o seno dele vale isto aqui, 0,894, por meio de uma calculadora. Aplicando a lei dos senos ao triângulo com os lados todos conhecidos, nós chegamos
a esse número para o seno de B e, de novo, por uma calculadora, se obtém 0,894, portanto, confere com o valor que deveria dar para o seno de B. As leis dos senos e dos cossenos são extremamente úteis para resolver problemas para triângulos arbitrários, em que alguns lados ou alguns ângulos são conhecidos e nós precisamos determinar outros lados ou outros ângulos do triângulo.